Oi pessoal, aqui é o Vinícius do Freelancer Academy e eu vou gravar esse vídeo aqui para iniciar o canal e do YouTube e tudo mais, e vou começar com a sugestão que o Luiz mencionou no grupo do Facebook. Se você ainda não está no grupo do Facebook, o link está na descrição. Ele falou o seguinte: conta um pouco da sua experiência. Há quantos anos tu trabalha nessa área? Quem tu atende? O que já fez? Projetos? Quais os maiores desafios que já teve, etc. Bem, então, começar rapidinho falando aqui de, de como eu comecei de verdade, né? Eu comecei mesmo foi, eu não lembro o ano. Na época eu não sabia nada de design, eu não tinha feito faculdade, eu não tinha aprendido nada com ninguém, não sabia nem abrir o Photoshop. Mas um primo meu falou que sabia inglês, mais inglês que eu, tava falando que conseguiu, não sei, US$ 2.000 trabalhando com tradução e, poxa, né? Ouvindo isso tinha, sei lá, 16 anos, 17, talvez mais 18, não sei, não lembro direito realmente a época. Aí eu fui atrás, né? Fui atrás pra saber de onde veio isso, desse dinheiro todo. Aí ele me mostrou lá um site, né? Que ele cadastrava como freelancer e coisa e tal. E acabou que foi meio que um momento assim só de ápice, que eles tinham, era uma empresa que oferecia o suporte lá de freelancer e tal, e eles estavam com muita demanda para um certo trabalho lá, de tradução, e ele entrou nesse fluxo e, e conseguiu aí tirar US$ 2.000. E eu entrei no final disso, fiz um trabalho, dois, que me deu US$ 30, alguma coisa assim. E nunca mais. E ele também nunca mais conseguiu nada nesse site e tudo mais. Continuei procurando trabalho de tradutor. Consegui um trabalho depois, assim, porque a cabeça era assim, eu queria o dinheiro, né? Queria ganhar. Nossa, tô ganhando em dólar, caramba, tô ganhando dinheiro ganhando em dólar. Né? E na época não trabalhava, por fazer alguma coisa por minha conta em casa, que era o que eu sempre procurei correr atrás, foi, foi bem legal, sabe? Foi meio emocionante, assim. E hoje eu vejo que é muito pequeno, mas que já era alguma coisa, sabe? Pô, você comunicar em inglês com alguém, sabe? Falar que você pode ali fazer uma tradução. Eu confesso que o meu trabalho provavelmente ficou uma merda. E porque eu falava inglês muito mal na época, assim. Hoje não é grande coisa também, mas é o suficiente. E seguindo esse ritmo de tradução, eu falei, vou entrar no Upwork e vou começar a procurar. Tô vendo aqui, ó, 2014, que eu comecei a... Eu fiquei um tempão sem querer saber de trabalho freelance. Eu tive loja virtual nesse meio tempo, experimentei umas coisas. Algumas coisas deram certo, mas eu não gostava, eu fechava e segui em frente, né? Isso era relativamente novo, né? Tinha mais de 18 já, devia ter uns 19, 20. E aí eu cheguei aí, falei, vou começar com tradução de novo. Vou focar nisso, não sei o quê. Comecei a correr atrás no Upwork e fazia quase spam, né? A mesma mensagem de convite para todo mundo, para um monte de gente, e até consegui esse trabalho aqui que está na tela, English Portuguese in a PDF file. Fiz o trabalho pro cara, era um manual de não sei o que, era uma coisa bem básica assim. Traduzi, ele, bom, me pagou, não deu nem US$ 9, deu 8,89 para um projeto de preço fixo, né, nem por hora. Me deu aqui 5 estrelas e tá. Só que, depois disso, meu próximo trabalho no Upwork, já não foi mais de tradução, aconteceu só em 2016, ou seja, eu abandonei o Upwork. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar marketing digital, como ganhar dinheiro pela internet. Fiz curso, tentei um monte de coisa, fui enganado, essa coisa toda, né, que acho que muita gente aí já passou. Foi quando eu comecei a trabalhar no Orkana, há 2 anos atrás, tá aqui. Eu criei um perfil, não é igual você está vendo agora, era provavelmente meio porcaria assim. O que aconteceu? Eu falei, sei um pouco de WordPress, porque eu fiz blog, enfim, vai fuçando, vai aprendendo, né? Falei, se eu sei fazer isso, alguém vai querer que eu faça, me pagar para fazer isso, né? É que nem, uma vez eu li num livro assim, que seu irmão ou seu pai, quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, ele estava te ensinando a andar de bicicleta, mas ele não era um ciclista profissional, entendeu? Mas bastava ele ou ela para te ensinar a andar de bicicleta. Ele precisava resolver o seu problema, que era não saber andar de bicicleta.
E depois que você consegue, você fica grato, você agradece, fala, meu pai me ensinou, não sei quem me ensinou, mas você não era um ciclista profissional. Então, eu aprendi que basta você fazer bom o suficiente. Não precisa ser maravilhoso, não precisa ser perfeito, você não precisa ser o melhor profissional. Basta fazer bom o suficiente que você já tem aí seu lugar ao sol. Então, no Workana, eu comecei a fazer o que eu sabia, né? O que eu sabia era resolver problema. Eu sou muito bom em resolver problema e achar solução para as coisas, pesquisar na internet. Aí eu peguei uns trabalhinhos aqui eu lembro que um deles foi de colocar um botão numa landing page do WordPress. Esses três aqui que vocês estão vendo na tela, eu acho que, se não me engano, foi implementar o tema do WordPress, configurar o tema e tudo mais, né? Fazer SEO. E como eu já usava nessa época um pouco Photoshop, o Corel, esses softwares assim, eu sabia, eu criava uma artezinha para aparecer no Open Graph, que é a imagenzinha que aparece quando você compartilha um link no Facebook. Aparece uma imagenzinha. Isso já era um diferencial, porque muita gente está se lixando para esse detalhe e tudo mais. E também fazia uma coisa que as pessoas querem o WordPress porque eles conseguem mexer, mas eles não sabem usar, muita gente, sabe? Então eu sempre dava um print assim no painel, escrevia no Paint mesmo ou no Photoshop o que cada opção é relevante para a pessoa. E o que eu fiz também que chamou muita atenção foi gravar um vídeo de 2 minutos ensinando. Olha, aqui você cria o post, aqui você edita, seja o que for aí que a pessoa queria, edita sua página, aqui você adiciona o vídeo, enfim. E eu deixava essas explicações. Se você for ler aqui os feedbacks, poxa, você vai ver que é uma coisa que soava diferente, sabe? Então, o Cássio Figueiredo, acho que ele já não tem mais o site dele não, mas ele, na época, ele falou: primeiramente, quero agradecer o Vinícius pelo profissionalismo e apoio. Não se limitou a apenas instalar e configurar, foi muito mais além, com dicas, observações e orientação. Quanto ao trabalho, ficou ótimo, acima da expectativa que eu tinha. Recomendo profissional muito qualificado. E era basicamente instalar um site do WordPress, né? Muita gente instalaria, entregaria e falaria: pronto, tá aí, se vira. Né? Mas isso não é resolver o problema, isso é criar novos problemas, porque a pessoa não sabe mexer. Se a pessoa não sabe usar direito, você tem que deixar pelo menos ali a coisa engatilhada para que ela possa andar sozinha, né? Por conta. E aqui é a mesma coisa, ó, muito preciso no entendimento e desenvolvimento da solução. Entregou bem antes do prazo, muito importante, isso chama muita atenção. Disponibilizou, além da solução, um vídeo para explicação da funcionalidade. De novo o vídeo. E eu expliquei para ele que... Bom, não sabia se ele sabia fazer, então eu expliquei, ó, basta você copiar isso aqui e colar onde você quiser que apareça esse botão, tá? E etc. O resto é automático e tudo mais. Uma explicação simples, mas que para ele foi de valor. A primeira barreira que todo mundo encontra quando vai entrar no mercado assim, o mais crítico mesmo é na hora de abordar o cliente, que essa é a primeira barreira. Você vai abordar o cliente, você tem que mostrar para ele valor. Eu não vou dar fórmula pronta aqui hoje, não vou dar texto, não vou dar nada. Isso vamos pouco a pouco aí para frente. Mas basicamente você tem que abordar o cliente criando empatia, sabe? Ele tem que ver que você se identifica com a causa dele, você quer resolver o problema dele e ajudar ele de verdade. No sentido de, já na proposta, você já explica mais ou menos o que você pretende fazer. Se você identificar que existe uma forma mais rápida, mais barata de fazer, sugere isso, sabe? Talvez você ganhe menos, você ganhe o cliente, de verdade. Eu reparava que no Workana, eu basicamente mandei 6, 7 propostas e peguei 4, sabe? Porque era uma proposta que eu sentava, escrevia ali meia hora, 40 minutos, lia o que a pessoa queria, estudava um pouco também se eu era capaz de fazer, porque eu não tinha certeza se eu ia dar conta, sabe? Eu me arrisquei muito, assim, fazia muita coisa que eu não sabia, mas que eu sabia que eu ia conseguir me virar. E isso me ajudou a crescer também e a relaxar, porque aí você entra no mercado, você vê que são pessoas do outro lado da tela, que você só precisa lidar com o fator humano, sabe? Não importa se é uma grande empresa, você está lidando com o fator humano, a pessoa tem que se identificar com você e, e é isso. A questão que o Luiz perguntou que, os meus maiores desafios. Olha, é sempre desafiador quando você pega uma coisa, um projeto novo, sabe? Eu comecei depois no Upwork
como designer e meu primeiro projeto aqui no Upwork como designer foi pro meu primo, né, que estava precisando de ajuda, foi uma coisa bem rápida e básica. Mas a barreira cara, é novo, então você se assusta. Você tá falando inglês, você se assusta, se comunicando em inglês, você já vê o cliente como uma empresa maior, então você começa a se assustar. É tudo muito assustador, sabe? Mas eu aprendi há pouco tempo que o medo, esse receio que você sente, ele não é um sinal para você parar. Ele, na verdade, é uma luz verde para você continuar. Porque, porque é o sinal que se tá difícil, se tá dolorido de você seguir em frente, é porque você está crescendo. Quando você faz disso um hábito, fica muito mais fácil. Então, a maior dificuldade mesmo é lidar com o novo, lidar com as suas preocupações. Quando você fala, o cara não vai gostar do que eu fiz, eu sou um mau profissional, etc, etc. Que tadinho de mim, tadinho de mim. E quando na verdade você tem que meter as caras e tomar decisão e falar, não, eu vou fazer assim, é o melhor que eu consigo fazer de verdade, é o meu melhor. E se ele gostar, obrigado. Se ele não gostar, paciência, entendeu? Claro que a gente tenta entregar um extra, dar fazer umas amenidades ali, uma coisa para dar uma valorizada no trabalho também, né? Por exemplo, às vezes para alguns clientes eu faço um desenho rápido para poder quebrar a barreira de trabalho, sabe? De deixar de ser uma proposta a passar já a trabalhar para a pessoa. Tem gente que nunca mais fala com você, sabe? Que você vai, entrega, a pessoa nem te fala obrigado, não. Nem isso, desaparece. Tem outros que te contratam, aí você manda alguma coisa que eles não gostam muito e desaparece. E cancela o contrato, não fala nada, não fala o que gostou, não fala o que gostou. Já aconteceu comigo uma vez, mas segue em frente, porque, cara, tem um monte de gente, olha aqui, se você olhar aqui meu perfil, sabe, ó, tem um monte de trabalho aí que eu fiz, cara, e tem um monte de gente que quer, sabe? E se você for olhar meu perfil aqui, você vai ver da época que eu pegava projeto a preço fixo, aí comecei a ganhar por hora e comecei a subir minha hora, dá pra ver todo o meu histórico profissional aqui, todos os resultados que eu tive, sabe? Até hoje, assim, meus trabalhos em andamento. Então, então assim, a barreira é essa. A barreira maior tá aqui. Não interessa se você é muito bom, se você é muito ruim, sabe? Se você se moldar como profissional e lidar bem com as pessoas, é isso que você precisa. Bem, enfim, não vou prolongar muito mais o vídeo, espero que você tenha gostado. E como o canal é novo, se você quiser se inscrever, o grupo do Facebook tá na descrição, tá? Eu acho que você devia entrar para poder lá participar, tem muita coisa legal. E o blog também, que tem alguns posts lá interessantes, que reforçam um pouco o que eu falei. Inclusive tem um post sobre como é o meu dia a dia, assim, mais ou menos, né? Acho bem interessante, o pessoal vai gostar. Espero que você tenha gostado e, bem, até a próxima.